Olá, eu sou Simone Alves, terapeuta holística, e essa é a nossa palestra Como Elevar a Sua Vibração. Essa palestra está sendo gravada porque a nossa palestra ao vivo, infelizmente, tivemos alguns problemas de conexão. Então, eu estou gravando esse conteúdo exclusivo para você que se inscreveu e que se interessou por esse tema. E você que se inscreveu, que se interessou, provavelmente é porque você realmente está cansado de absorver as piores energias das pessoas, dos ambientes, de se sentir sobrecarregado, e você quer descobrir se você realmente é uma esponjinha energética, que eu falo, que tem essa coisa de absorver, né, essa característica de absorver as energias, né, dos ambientes e das pessoas, e não consegue lidar com isso e acaba até adoecendo fisicamente, psicologicamente. Então eu sugiro que você pegue papel e caneta, dê uma pausa agora e pegue papel e caneta, porque nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Então, o que eu vou contar para você nessa palestra, né? Como que você identifica se você realmente está absorvendo a energia das pessoas e dos lugares? Como saber se você se você tem bloqueios energéticos, como que você consegue identificar isso, tá? Qual o caminho para você elevar a sua vibração? E ao final eu vou te ensinar 3 práticas para te ajudar, que você pode fazer em casa, 3 práticas para te ajudar a elevar a sua vibração. Eu tô com a minha colinha aqui para não esquecer de nada, para te contar e te falar sobre esse conteúdo bem bacana. Bom, eu tenho esse histórico, né? Então eu tenho essa característica, descobri que isso é uma característica, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu absorvi as piores energias das pessoas e dos ambientes, comecei a adoecer de verdade, fisicamente, psicologicamente. Eu trabalhava na área da educação, né? E nesse percurso na área da educação, onde há muita troca de energia, eu busquei de tudo, busquei ajuda, fiz complemento de vitamina, fui tentando de tudo, e aí eu fui percebendo que tinha algo além de uma questão só física ou uma questão só psicológica. Eu fui percebendo que tinha uma questão energética por trás daquele meu cansaço excessivo, do meu excesso de irritação, do meu desânimo. Então tinha também essa questão energética, e eu fui mergulhando nisso com muita prática, testes, né? E fui vendo que algumas práticas da terapia holística, algumas técnicas, algumas terapias holísticas me beneficiaram demais, outras não, mas eu fiquei com as que me beneficiaram demais. E quando eu fiz a minha transição profissional da área da educação para a área da terapia holística, eu comecei também a atender as minhas clientes que traziam queixas parecidas, e comecei a ver que tinha coisas em comum também entre elas, principalmente um desequilíbrio no plexo solar, que é esse chakra na região do abdômen, e as mesmas queixas, cansaço, se sentir sobrecarregado, de não conseguir falar não para as pessoas, uma série de características também de uma esponjinha energética, como eu chamo carinhosamente quem tem, como eu, essa característica. Então, o primeiro passo, você precisa saber se você tem essa característica, se você é uma esponjinha energética, e por isso que eu vou fazer já o primeiro exercício, tá? Esse primeiro exercício, então você pegou papel e caneta, certo? Então, esse primeiro exercício é um exercício de consciência. Eu vou fazer, então, no seu papel você vai colocar o número de 1 a 10, tá? De 1 a 10, um embaixo do outro, porque eu vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo sim ou não, tá? Não precisa copiar as perguntas, é só ouvir as perguntas, a pergunta 1, e aí do lado do 1 você coloca sim ou não. Então vamos fazer esse primeiro exercício para você ter essa consciência, você saber se você é uma esponjinha energética ou não, tá bom? Então eu vou começar pela primeira pergunta, tá? A pergunta 1, você consegue sentir que uma pessoa tem uma energia pesada? Então você tá conversando com a pessoa e você ou às vezes você nem começa a conversar com a pessoa e de repente você já sente que tem alguma coisa de errado, que não bate, tá? Então, se você consegue sentir que essa pessoa tem uma energia pesada, você coloca um sim. Se você não sente, não, tá bom? Pergunta 2, tem a sensação
de sempre estar sobrecarregado ou sobrecarregada, mesmo depois de descansar, tá? Então, se você tem a sensação que você não descansou, um peso, tá? Aquela sensação de sobrecarregada, de um peso, mesmo depois de descansar. 3. Você se sente cansada por absorver a energia, os problemas dos outros? Na verdade, não é energia, são os problemas. Então, você se sente sobrecarregado, cansado por absorver os problemas dos outros? 4. As pessoas te procuram constantemente para contar sobre os seus problemas, sobre as suas questões, para desabafar? Então, essa é a 4. Então, sim ou não. Pergunta 5. Sente-se na obrigação de tentar resolver os problemas das pessoas. Afinal, elas te procuraram ajuda, né? Elas procuraram para pedir ajuda. Então, você sente essa obrigação? Pergunta 6. Tem dificuldade de falar não para as pessoas, mesmo para aquelas que você sabe que não tem uma energia boa, para aquelas que vai te fazer mal energeticamente? 7. As notícias e tragédias de TV acabam com você, acabam com o seu dia, e não só com o seu dia, mas acabam com a sua semana. Você fica por muito tempo pensando, sentindo sobre aquilo. 8. Você facilmente se comove, chora, se sensibiliza com as histórias das pessoas, com histórias de filmes, de novelas, e você fica por um tempo ainda comovida com aquilo. 9. Quando entra no ambiente, você sente que não tem uma energia boa, aquele ambiente não tá legal, e aí tem alguns sintomas disso, tá? Às vezes você pode entrar no ambiente e sentir um arrepio, sentir cair a pressão, sentir uma pressão na cabeça, tontura, às vezes alguma coisa no estômago, alguma dor de cabeça, bocejar. Então você tem essa questão de entrar no ambiente e já sente alguma coisa. E a última pergunta, pergunta 10, um ambiente muito barulhento, cheio, com esse ambiente, quando você entra num ambiente muito barulhento, muito cheio, você se sente desnorteado e você fica muito cansado depois, tá? Então essas são as 10 perguntas que eu separei para você perceber se você é uma esponjinha ou não. E qual que é o parâmetro aí? Dessas 10 perguntas, conta quantas perguntas você respondeu sim. Se você respondeu sim de 5 perguntas para mais, tá? Você pode considerar que você tem essa característica de absorver as energias das pessoas e dos ambientes, tá? Então, 5 sims para mais, né? De 5 a 10 sims que você respondeu para essas perguntas, já é esse parâmetro que você já pode pensar sim que você tem essa característica. Por que eu falo que é característica? Porque é uma característica nossa. Todos nós temos capacidade de sentir, né? Da sensibilidade extrasensorial, tá? Então, essa mediação do mundo visível com o mundo invisível, com as energias, né? Agora, tem pessoas que são mais sensíveis, que têm mais abertura, que são mais sensíveis, que têm uma sensibilidade maior e acabam, ao invés de ser uma anteninha, que é o que eu proponho, né? Que a gente aprende a ser antena e não para-raio, tá? Então acaba virando um para-raio, você acaba atraindo as pessoas. Como você tem essa abertura, você também tem abertura para trocar essa energia. Então as pessoas, elas vão te procurar porque elas sabem que você de alguma maneira fala assim: nossa, eu me sinto tão bem quando eu fico com você, quando eu converso com você, porque você também tem essa abertura para doar a sua energia, né? E o importante aqui, se você já se sentiu dessa maneira, você pode até colocar nos comentários, tá? Mas se você já identificou, isso é uma característica sua. E essa característica tem alguns pontos que a gente consegue trabalhar. Principalmente a questão de você falar não, aprender a dizer não, fortalecer o seu poder pessoal e aprender a dizer não. Fazer alguns trabalhos de proteção, né? Que eu vou falar disso também. Inclusive, eu vou ensinar uma prática de proteção energética como uma medida paliativa. Por quê? Porque você precisa manter a sua frequência elevada
para essas energias não te influenciarem tanto, porque aí você fica à mercê dessas energias, você fica vulnerável a essas energias. E aí quem dita como que você vai se sentir não é você, é o outro, é o ambiente, é a situação, são as pessoas. Por isso que eu falo que eu ensino as pessoas a se harmonizar energeticamente para liderar a própria vida. Porque tem coisas que você acaba atribuindo a sua energia, o seu poder pessoal para o outro, sabe? Porque você tem essa característica de ser essa esponjinha energética que eu falei. Agora, como mudar, né? Como não ver isso como um problema e transformar isso numa potência, tá? Por quê? Porque essa característica, ela pode ser muito positiva e esse foi o meu caminhar, esse foi o meu aprendizado, transformar uma característica minha, né? Que muitas pessoas têm também e às vezes nem têm a consciência que é isso que está acontecendo com elas, tá? Que pode estar acontecendo com você também. Então, transformar essa característica que era um problema para mim, porque eu absorvia demais a ponto de atingir o meu físico e o meu emocional, em potência, de você aprender a trazer, como eu falei, você ao invés de ser o para-raio, você virar uma antena, você usar essa sua característica como uma antena, de você se utilizar dessa qualidade como uma percepção. E aí nessa percepção você consegue saber quais atitudes você vai tomar a partir do que você está percebendo, do que você está sentindo, tá? E isso é muito bacana, porque você começa a confiar mais na sua intuição, começa a ter decisões mais assertivas, atitudes mais assertivas nas relações, tá? E em relação a si mesmo, escolhas sobre si mesmo também mais assertivas. Então, o caminho de elevar a vibração é uma forma de você parar de absorver a energia das pessoas e dos ambientes, tá? Então, o que é elevar a vibração? Nós temos um campo eletromagnético, né? O elétrico céu, magnético terra. Esse campo, ele está em movimento o tempo todo e ele vai vibrando em frequência. Nossos sentimentos e nossos pensamentos emitem frequência, tá? Então, se você, além de emitir essas frequências, tem uma sensibilidade maior e consegue captar as frequências dos ambientes e das pessoas, se você está na mesma frequência que essa pessoa, você acaba também entrando em ressonância com ela. E aí você acaba trocando essa energia e o pouco de coisa boa que você tinha, você acaba fazendo esse equilíbrio, né? Só que de um jeito que te prejudica, não de um jeito que te beneficia. Conforme você vai trabalhando a sua frequência, e aí que entram as práticas, aí que entra a minha metodologia, que eu vou contar sobre ela também, tá? Aí que entram as práticas integrativas e essa metodologia que eu criei para que você mantenha a sua frequência mais elevada e você consiga se entender, né, com essa característica, com essa potência que você tem, e você passa a não ser mais influenciado e realmente liderar aí a sua própria vida com a sua energia, resgatando o seu poder pessoal, certo? Então agora agora que você já se colocou aí, já conseguiu fazer essa avaliação, nós conversamos um pouquinho sobre essa característica, eu vou falar um pouquinho agora sobre os bloqueios energéticos. Então a primeira parte, ok. Agora nós vamos falar sobre bloqueios energéticos. O que são esses bloqueios energéticos? Conforme nós temos as experiências na nossa vida, os traumas, as experiências boas, as experiências marcantes, emocionais, de pensamentos, as vivências corporais também. Nós temos nosso campo, como eu falei, o campo eletromagnético, e nós temos 7 corpos, tá? Um corpo físico e 6 corpos sutis. Então, quais são esses corpos? Então, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, né, que é o emocional, o corpo mental, o corpo espiritual,
o corpo búdico e o Atma, que é a centelha divina. Quando a gente vai trabalhar em elevar a vibração, em descobrir os bloqueios, a gente vai trabalhar em cima dos 5 corpos, tá? Então a gente vai trabalhar em cima do corpo físico, emocional, mental, físico, etérico, emocional, mental e espiritual, tá? Então, nós pensando nesses 5 corpos que nós temos e no nosso campo eletromagnético, que tudo isso faz parte do nosso sistema energético, tá? Então, pensando em tudo isso e nas nossas experiências, as nossas experiências, elas vão formando, vão marcando os nossos corpos, tá? Então vão marcando, vão provocando marcas, mesmo que são experiências, lembranças boas, memórias boas ou memórias ruins. Vamos tentar separar assim, que fica mais didático, tá? E aí aquela memória ruim, vamos dizer, uma memória traumática, algo, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma memória de abandono, né? Se a gente tem uma memória de abandono, essa memória de abandono ela pode ficar marcada no nosso corpo físico, pode ficar marcada no nosso corpo emocional, principalmente, né? Mas vamos supor que ela ficou no nosso corpo astral, né? Ou emocional. E aí, essa memória de abandono, ela vai formando um tipo de energia, uma marca energética, tá? E essa marca energética, conforme a gente vai vivenciando, e se a gente vai vivenciando outras situações de abandono que nos remetem àquela memória, àquela sensação, aquela energia, ela vai se fortalecendo, tá? E aí, então, vai virando e vai se fortalecendo. E aí a gente vai se colocando em outras situações de abandono, vai vivenciando outras situações de abandono. E aí aquilo também vai se fortalecendo no nível inconsciente. E inconscientemente, essa energia, ela vai começa a chamar a situação de abandono, tá? Então, fica um ciclo vicioso ali. Por quê? Porque se forma a energia, o bloco energético, e aí você vai chamando aquilo, né? Porque aquela energia ela quer se sustentar, então ela vai chamando a situação para ela se fortalecendo. Então, tudo isso no nível inconsciente. Então, nós precisamos identificar se todos nós temos blocos energéticos, bloqueios energéticos. Porque todos nós passamos por experiências que marcaram, tá? Assim como algo que te faz muito feliz, que te faz muito bem. O que me alegra não é a mesma coisa que te alegra, por exemplo, porque depende muito das suas experiências e você vai buscar experiências que te alimentem aquela memória que te alegra. Mas se te alegra, é algo que te coloca numa frequência alta, então não é algo que te prejudica. Porém, se é algo que te deixa apático, triste, ansioso, raivoso, é algo que vai te deixar numa frequência que não te prejudica, que não te faz bem, que te prejudica e que prejudica inclusive a sua saúde, né? Então, por isso que nós vamos investigar e identificar esses blocos energéticos que acabam nos prejudicando. E aí eu vou dar um exercício agora, então de novo papel e caneta, vou fazer um exercício agora de autoinvestigação, tá? Tudo isso é pra gente criar consciência, que eu vou dizer, né, que também faz parte do meu método, a parte de criar consciência. Então nessa autoinvestigação você vai identificar, como eu falei, todos nós temos bloqueios energéticos, mas você vai identificar qual é a área da sua vida que você acredita que você precisa olhar melhor, olhar mais, dar mais atenção, tá? E vou te explicar os sinais para você poder fazer essa avaliação. Então agora você vai colocar também um número de 1 a 7, um embaixo do outro, só que você vai escrever, tá? O que você vai escrever? O número 1, você vai escrever o campo da saúde, tá? Físico, a saúde. Número 2, você vai colocar a área do relacionamento a 2, que é a área da sexualidade, a área do relacionamento a 2, tá? Ou relacionamento de casal, como você
quiser colocar aí, tanto faz, pra você entender que tipo de relacionamento eu tô falando. O 3 é o relacionamento no geral. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com a família, no ambiente de trabalho, como que se relaciona no geral com as pessoas, porque são duas coisas diferentes, são dois campos diferentes e são bloqueios energéticos diferentes, tá bom? 4, você vai colocar emoções, tá? Então escreve aí emoções. 5, trabalho. 6, finanças, que também são duas coisas diferentes. O trabalho tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o que você faz, né, para ganhar dinheiro, e também para, além disso, né, o que você faz para mostrar sua potência no mundo. Tem muito a ver com o trabalho, com o propósito. E finanças é a área do dinheiro, tá? Então, mas são duas coisas diferentes. Elas se complementam, mas elas são diferentes, tá? Porque às vezes você pode trabalhar no que você ama, porém você vive na escassez, tá? Então vejam que são duas. Ou então você pode ganhar muito dinheiro, porém você não está feliz no seu trabalho. Então percebam que são duas coisas diferentes, tá? Então, e o 7 é a espiritualidade, tá bom? Então vamos lá: físico, relacionamento de casal, relacionamento geral, emoções, trabalho, finanças e espiritualidade. Agora você vai fazer uma avaliação que é o seguinte: você vai pensar você vai dar uma nota para essas áreas, pensando em alguns critérios que eu vou te dizer para cada área, tá? Então você vai pensar na área do físico, saúde física. Como que tá a sua saúde? Como que tá o seu corpo, tá? Na área da saúde. Você tem algum problema físico? Você tem dores, tá? Você está sentindo dores físicas mesmo? Se você tem algumas questões já, se você toma medicação. Então, perceba como que tá e se dê uma nota de 1 a 10 nessa parte do físico, tá bom? 2. Relacionamento de casal, eu falo porque tem a ver com a sexualidade, tá? Então tem a ver da relação, isso vai refletir, né? A relação com o seu corpo vai refletir num relacionamento a 2. Mesmo que você não esteja agora num relacionamento, você pode avaliar como que são seus relacionamentos, como que foram, como que está o seu relacionamento, caso você está se relacionando, como que é a sua relação com a sua sexualidade neste relacionamento, há repetições, você está satisfeito, há coisas a serem melhoradas? Então dê uma nota nessa área, tá? De 1 a 10. Agora o relacionamento com as pessoas, no geral. Como que você se relaciona com as pessoas? Você tem facilidade de colocar limites, por exemplo, de dizer não para as pessoas? Como que é esse equilíbrio entre o dar e receber nessa relação com as pessoas? Com a família, no trabalho, com os amigos, tá? Então veja, avalie se tem algo aí que te impede de ter um relacionamento saudável com as pessoas, ou você toma muito das pessoas, ou você doa demais, ou está equilibrado. Você vai avaliar aí como que tá essa área, certo? Área das emoções. Como que estão as suas emoções? Como que você lida com as suas emoções? Porque nós vamos ter emoções, elas variam durante o dia, vamos sempre estar sentindo as nossas emoções. Mas como que você lida com elas? Elas tomam conta de você? Você tem dificuldade de lidar com as suas emoções? Tem algumas emoções que vêm se repetindo há um tempo e você tem dificuldade de lidar com elas? Então, coloque aí uma nota de 1 a 10 na área das emoções. Área do trabalho. Então, aquilo que eu falei, como que é o seu trabalho? Você gosta do que você faz? Ou você gostaria de fazer uma outra coisa, mas algo te impede? Às vezes tem algumas crenças que te impedem, alguma situação que você acha que não é capaz, ou às vezes você não sabe qual que é o seu propósito, ou você tá deslanchando, tá equilibrada essa área. Dá uma nota de 1 a 10, tá? Nesses aspectos. Área das finanças, então também, como que é a sua área das finanças? Tá vibrando na escassez, tem facilidade de ganhar, mas gasta muito,
Você sente que há um equilíbrio ou há um desequilíbrio? Tenta avaliar a área das finanças aí, que nota que você se daria para essa área, tá? E por último, a área da espiritualidade, né? Como que você lida com a sua espiritualidade, se você tem uma religião ou não tem, independente de você ter religião ou não, se você tem alguma prática que você se conecta consigo mesmo, que você se conecta com a sua espiritualidade, ou você não consegue, acha que não tem tempo, ou por N motivos, você ainda é uma área que você ainda precisa olhar melhor. Dá uma nota de 1 a 10 como que você está agora nessa área da espiritualidade, certo? Bom, agora você vai dar uma olhada, é um exercício rápido, a gente conseguiria destrinchar para cada área, né? Mas aqui é um exercício para você fazer essa autorreflexão de como que tá cada área da sua vida, para você ver se tem coisas que te bloqueiam, que aí são os blocos energéticos, coisas para você ter atenção, tá? Então, tenta dar uma olhadinha nas notas que você se deu. O que você tiver abaixo de 5, tá? Você precisa prestar muita atenção. É como se fosse um sinal vermelho ali, onde tem coisas para serem olhadas. Se você tiver entre 5 e 7 em algumas áreas, são áreas que estão melhores, mas tem questões, pontos de atenção, que se você também não olhar, elas podem ir para o vermelho, elas podem ir piorando, tá bom? E se tiver entre 8 a 10, essa área tá ok. Claro que a gente sempre tem algo que a gente quer melhorar, mas é algo que neste momento está andando, está fluindo, então você vai dar atenção para as áreas que estão abaixo de 5 e as áreas que estão entre 5 e 7, tá? Então isso é para você ter uma noção de como que você começa a olhar para os seus, se tem ou não algum bloqueio energético aí, tá? Independente da área, para começar nesse autoconhecimento, nesse caminho para dentro, você começar a perceber o que vai bem e o que não vai bem, porque dificilmente a gente para olhar em cada área como que tá e aí começar a mexer nisso. Então esses bloqueios, como é que a gente desbloqueia, tá? Como que a gente desbloqueia tudo isso? A gente tem um caminho aí, que também faz parte do meu método que eu vou contar para você. O caminho, a gente começa pela consciência, que eu falo que é o identificar. A gente faz um processo de limpeza e um processo de intenção, tá? Então é identificar, limpar e intencionar. Quando a gente não sabe o que tá errado com a gente, dificilmente a gente vai conseguir olhar para aquilo e limpar. A gente não consegue limpar uma sujeira se a gente não sabe onde que ela tá. Então, esses exercícios, tanto o primeiro como o segundo, são exercícios de identificação, de consciência. A partir desse momento, você começa a fazer a limpeza e a intenção. A limpeza e a intenção, elas podem caminhar juntas. Em alguns momentos, elas podem ser concomitantes. Mas a gente começa sempre pela limpeza. E aí eu vou ensinar algumas práticas também de limpeza para você. Certo? Então, qual que é o caminho, tá? Então, agora que você já tomou consciência que você é uma esponjinha ou não, que tem algumas áreas que tem alguns bloqueios para serem vistos, qual que é o caminho para você elevar a sua vibração? Então, como eu já falei, é o identificar, limpar e intencionar. Como fazer isso? Quando eu fui nesse trabalho de ficar investigando, né, experimentando várias técnicas, eu fui em várias terapias e fui me aprofundando, por isso que eu fiz a minha transição, porque eu vi que era um novo propósito que estava se apresentando na minha vida. Eu tive que experimentar muitas coisas para chegar no básico, tá? Na base da coisa, no básico não no sentido de ser simples, tá? No básico no sentido de ser base, de ser o fundamento, de ser o início de tudo, é o que baseia o sistema energético, o que baseia o sistema energético para a gente fazer essa elevação da vibração, para entender esse sistema energético. E a base disso daí, né, dentro dos meus estudos, que eu fui me especializando nas terapias vibracionais, uma das bases mesmo é o trabalho com os chakras.
Então, os chakras, que são centros de energia que nós temos pelo corpo todo, e aí eu trabalho os 7 principais chakras, eles são essa base, porque eles vão estar relacionados a essas áreas da vida que eu falei para vocês aqui, a toda a reflexão que eu fiz na imersão da energia dos chakras também. Por quê? Porque em tudo que a gente vê relacionado às terapias vibracionais, os chakras, eles fazem essa mediação do corpo físico com os corpos sutis. Ele filtra, ele faz essa mediação. Então, quando a gente começa a trabalhar a limpeza, harmonizar os chakras e fazendo a limpeza de cada chakra, entrando em contato com o que cada conteúdo de cada chakra nos comunica, é a base de tudo. Quando você tem essa noção, essa expertise, sabe? Se você tem esses instrumentos, essas ferramentas que vão trabalhar na base, você consegue sempre lidar com a sua energia, sempre entendendo essa base, você vai conseguir ter essa autonomia para você se harmonizar energeticamente, que esse é o meu principal objetivo, é te dar autonomia para que você lidere mesmo sua vida e para que você consiga, com essa gama de ferramentas, falar, nossa, tal emoção, tal situação está relacionado com tal chakra, então eu acho que eu vou fazer tal prática para eu conseguir melhorar nesse momento. É isso que as minhas clientes acabam chegando, é nesse ponto, tá? É nesse ponto do Trilha Unimandalas, que é a minha metodologia que é individual e que agora eu vou explicar como que ela vai funcionar em grupo, mas é nesse ponto que elas chegam, né? Nesse ponto de autonomia, de falar, olha, eu fiz isso, eu me senti de tal jeito e aí eu usei tal recurso. Começa a brincar, tá? Com esse quebra-cabeça, com as ferramentas que tem com essa autonomia, certo? Então, dentro de tudo isso, eu fui criando essa metodologia e chama Trilha Unimandalas, por quê? Porque é um caminho mesmo, é essa ideia de caminho. Só que um caminho de uma trilha é diferente de uma estrada sem fim, que é o caminho da vida, né? É diferente. A trilha, ela tem um começo, meio e fim. Então, ela chega em algum lugar. Em que lugar é esse que ela chega? Então, ela tem um tempo, né? Toda vez que a gente vai fazer uma trilha, a gente não vê o nível de dificuldade da trilha, aonde que ela vai chegar e mais ou menos o tempo de percurso, porque cada um tem o seu tempo, mas dá para ver ali mais ou menos qual que é o tempo de percurso. Então, a trilha, ela vai trazer essa lógica. O Trilha Unimandalas traz essa lógica de um tempo para acontecer, um objetivo e você sabe onde você vai chegar. E qual que é esse lugar? É justamente o que eu acabei de falar. Você vai ter mais consciência do que de quais são os seus bloqueios, quais são os seus pontos sensíveis, o que desencadeia determinada emoção, tá? Como lidar melhor com isso, quais as práticas que você pode utilizar. Você vai experimentar uma gama de práticas e a partir dessa experiência você vai pegar o que faz sentido para você e eu vou te ajudar a orientar, a olhar e ver mesmo também o que faz sentido para você. E aí você vai conseguir, dentro desse mergulho de autoconhecimento, identificar essas questões que você traz e a partir disso, com as práticas, fazer essa limpeza e começar a intencionar, começar a falar como que você quer que seja a sua própria vida. Porque nós somos capazes de intencionar como somos, é diferente de controlar, tá? Nós vamos intencionar, nós vamos ali, você vai olhar e vai falar assim, bom, como que eu quero? O que eu quero? Tá? E a partir daí você vai criando a partir do que você almeja. Então, a trilha, e aí o que acontece? Eu tenho a trilha Unimandalas individual, que tem essa estrutura, tem essa metodologia, e eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda, mas as pessoas, nem todas as pessoas têm essa disponibilidade de fazer o trilha individual. Então eu vi uma maneira de manter essa essência do trilha Unimandalas, tanto a essência da metodologia quanto a qualidade do atendimento. E aí então eu fiz essa estrutura do trilha Unimandalas em grupo.
onde em 8 semanas você vai aprender, né, essas práticas que são simples de serem executadas, que não exigem tempo, tá? Grande quantidade de tempo, porque o mais importante para a transformação é a constância, a prática e constância. E a constância, para mim, é o mais desafiador de ter essa constância. Então, eu vou criando mecanismos para eu me comprometer comigo mesma. E quando nós estamos em grupo, o grupo traz essa força do coletivo, de você também se comprometer com o outro, o individual também traz esse acompanhamento, que semanalmente a gente se encontra, então tem um comprometimento, e em grupo também, porque você vai ouvir do outro, você vai se colocar, então você vai querer também falar para o outro como que foi, como que está sendo a sua trilha, né? Como que está sendo o seu caminho. E você aprende com o outro também. E aí eu vou mediando essa conversa e orientando o grupo de uma maneira que eu consiga ter um olhar coletivo e um olhar individualizado também. Então o trilho de mandalas vai trazendo tudo isso, né? Tudo isso todos esses benefícios aí dentro dessa caminhada. Então, como que é a estrutura, né? Então, são 8 encontros, tá? Vão ser 8 encontros semanais, uma vez por semana, ao vivo, pelo Zoom. E você vai ter essa plataforma que você vai acessar. E nessa plataforma já estão as práticas relacionadas a cada chakra, que tem uma ordem lógica para isso. Dentro da plataforma também tem o seu diário, que é o Diário da Trilheira, que faz parte também da metodologia e tem se mostrado muito eficaz o diário, tá? Tudo isso eu falo porque essa metodologia, ela já está validada por mim, já está validada pelas minhas clientes que já passaram pela trilha. Então, é algo que eu já fiz ajustes, fui, voltei, é uma metodologia que já está validada, tá? Então, esse diário da trilheira é um diário onde tem coisas específicas para você registrar, também com intenções ali, que fazem parte da metodologia, que você vai entender ali quando você estiver no caminho, mas é um instrumento fundamental para o processo, certo? Bom, então a trilha Unimandalas, ela tem aí as inscrições, né, que estão abertas. Se você tiver interesse, se você recebeu esse chamado de falar, esse é o meu momento, de ter uma orientação, de realmente mergulhar no meu autoconhecimento, aprender a lidar com a minha energia, então fica esse convite, tá? Tem um prazo aí até o dia 6 de outubro, que nós já vamos começar o nosso primeiro encontro dia 8, tá? Então clica no link, tem um vídeo onde eu explico sobre o trilha, tem todas as informações e qualquer dúvida você pode me perguntar. Agora vamos para a prática, tá? Vamos para a prática. Então esse é um dos caminhos que eu tô te contando. E claro, eu continuo colocando os conteúdos, você pode também continuar consumindo os meus conteúdos. A única diferença é que não tem esse acompanhamento de perto e não tem uma metodologia. São conteúdos que eu vou colocando de uma maneira mais aleatória, ok? Bom, eu separei 3 práticas aqui, na verdade deu até mais que 3, mas eu separei 3 práticas que tem 3 fundamentos, tá? Uma prática, a parte 1 tá relacionada com o primeiro exercício de identificação, se você é uma esponjinha ou não, são práticas de limpeza energética, tá? A limpeza energética você pode fazer com coisas que você já deve ter ouvido falar, mas que funciona, eu te digo que funciona, que é um banho de sal grosso, tá? Do pescoço para baixo, que é um escalda-pés, onde você coloca uma água quente numa bacia com sal grosso também e coloca os pés, que é uma forma de colocar toda essa energia para baixo e a água limpa, lava, tá? O sal grosso tem propriedades anti-inflamatórias também, e ele tem uma propriedade também de desintoxicar, ok?
E tem uma prática de visualização de autovarredura, tá? Que eu dou esse nome aí. Como que é essa prática? Que é uma prática nova, né? Que eu nunca falei dela. É o seguinte, você pode pegar uma vela de qualquer cor, porque não é essa a questão, tá? Não tem cunho religioso, é para você entrar em contato com o elemento fogo. Só isso, tá? Porque o fogo tem essa energia da transmutação. Ou então, se você não tem uma vela, você pode pegar um potinho de água com sal grosso também, mas aí você enche um pouquinho, fica um recipiente de água com sal grosso. E o que você faz? Essa técnica da varredura é uma técnica de limpeza de energias mais pesadas, aquele dia que você lidou com questões mais complicadas e tudo. Então, você pode fazer quando você estiver se sentindo dessa maneira, tá? Pensando que quando a gente trabalha com visualização, o pensamento é energia e ele emite frequência. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente visualiza, que a gente foca, aquilo é real para nossa mente, ok? E está acontecendo energeticamente também. Então, como que é essa técnica? Você você prepara, coloca essa vela na sua frente ou o recipiente de sal grosso com água e você primeiro se conecta. Se você quiser colocar uma música, pode colocar, mas você se conecta, você pode fazer o que te faz te conectar, se é uma oração, se é um mantra, se é ficar em silêncio, tá? Se é você mesmo falar, eu estou me conectando comigo mesma, você pode só fazer isso, você convenciona, estou me conectando comigo mesma, para você ter esse momento de parada. E aí depois você vai fazer movimentos com as de varredura, por exemplo, o braço, e aí você vai fazer aqui e você vai jogar, fazer um gesto de jogar, ou no fogo ou na água, tá bom? Com sal grosso. E aí você vai fazer 3 vezes de cada lado, alternando. Então, uma vez, eu tô levantando aqui por causa da minha posição, tá? Então, fez, aqui já é a segunda, tá? É como se você pegasse mesmo e jogasse. E a terceira, tá? Por todo o braço, tá? Pegou e jogou. E aí, você vai fazer em movimentos cruzados, de cima. Você vai dividir o seu tronco em 3 partes. Então, a parte aqui de cima, a parte na faixa do estômago e a parte abaixo do umbigo, tá? E você faz esse movimento cruzado e joga, cruzado e joga. Então, 3 vezes em cima, tá? 3 vezes na região do estômago, cruzando. 3 vezes na região abaixo do umbigo. E as pernas você vai fazer assim, tá? Então, você vai até onde você alcançar a sua perna e faz esse gesto de jogar. Então, essa é uma técnica de varredura, de limpeza, né? Onde você fazendo esse gesto, depois você pode tomar um banho bem quentinho, deixar a água cair, escorrer, tá? E aí você pode, essa é uma técnica de limpeza. Prática 2, para te entregar tudo que eu prometi nessa palestra. Prática 2 são práticas de proteção, tá? As práticas de proteção, eu tomo muito cuidado quando eu falo delas para não ficar uma coisa, um vício, né? Uma coisa que assim, bom, agora que eu tenho essas proteções, eu não preciso mais cuidar da minha emoção, eu não preciso mais mergulhar no meu autoconhecimento, porque eu tô protegida. Por isso que eu falo que são medidas paliativas, porque à medida que você vai elevando a sua vibração, você não vai precisando de tantas práticas assim, a não ser que você vai passar por uma situação que você já saiba que tal lugar ou tal pessoa e você quer se proteger antes, ok? E eu falo paliativa por quê? Porque quando você está nesse processo, você acaba... Nesse período que você está mudando a sua vibração, você acaba ficando mais sensível também e você precisa de ter esse momento de proteção para conseguir se fortalecer. Porque se você fica desprotegida e acaba passando, né, fazendo todo esse trabalho,
uma coisinha que acontece, de novo, é como se voltasse tudo, né? Como se voltasse todas as questões, você vira um para-raio de novo e tal. Então é bacana você fazer essas medidas de proteção para você conseguir também parar de atrair, né? Repelir um pouquinho essas energias externas e para conseguir se fortalecer. Existem técnicas de visualização, tá? Para proteção também, pensando, pensamento é energia. Então você pode se visualizar numa bolha. Lembra que a gente tem o campo eletromagnético. Então você pode se imaginar dentro de uma bolha de vidro, por exemplo, que é mais densa, tá? E aí nada chega aqui na sua bolha. Essa é uma técnica. A outra técnica é você se visualizar num cilindro, tá? Dentro de um cilindro de metal e uma pirâmide grandona, onde você se conecta com o divino. Essa é outra visualização. Ah, mas aí de repente você fala assim, uma outra coisa também, quando você fala assim, ah, visualização para mim é muito abstrato ainda, eu não tenho tanta crença de que só de visualizar aquilo não vai me acontecer. Ok, é um treino, cada um tem que fazer o que faz sentido para si. Se essa visualização você não tá nessa certeza, aí realmente você pode partir para outras alternativas. A técnica de tapar o umbigo com o esparadrapo, por exemplo, ela realmente funciona. Você pode utilizar, tá bom? Onde você tapa o seu umbigo, para você não deixar essas energias entrarem, né, nesse campo aí do abdômen, da região do umbigo. Você pode utilizar e experimentar. Agora tem outra técnica também, outras coisas que você pode utilizar. Você pode utilizar cristais, pingente de cristais. Você pode utilizar drusas, né? Cristais pontudos próximo da onde você fica, na sua mesa de trabalho, ou no próximo ao lugar onde você passa a maior parte do seu tempo, tá? Ou pela sua casa você pode espalhar esses cristais, ou você pode pegar um recipiente pequeno, colocar sal grosso e um pouquinho de água. Só que quando secar, tá? Porque o sal grosso é um cristal também. Então quando secar, ficar aquele bem sequinho o sal grosso, você joga fora, tá bom? Então essas técnicas também são técnicas de proteção energética, tá bom? Terceira prática é uma prática de visualização de todos os chakras. Então, a gente vai fazer essa prática final aqui de visualização dos chakras para elevar mesmo a sua vibração. Então, se prepare aí para a gente iniciar. Acomode-se confortavelmente, de preferência sentada, para que você tenha uma atenção plena. Nós vamos fazer essa visualização dos 7 chakras, utilizando a cromoterapia por visualização das cores. Feche os olhos, preste atenção na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Sinta o ritmo da sua respiração, conecte-se com o seu corpo. E agora volte a atenção para os seus pés. Seus pés encostam no chão e se conectam com a energia da Terra. A energia da Terra é uma energia de abundância, que te traz segurança, prosperidade, força. E essa conexão com a energia da Terra vai nutrindo seus pés, pernas, até chegar no seu chakra raiz. E você vai visualizar a cor vermelha nessa região, entre o cóccix e o períneo. E agora que você está visualizando o vermelho que irradia para as pernas e pés, volte a atenção para a região abaixo do umbigo e atrás na coluna lombar, como se fizesse um círculo em torno dessa região. Você vai visualizar a cor laranja, chakra sacro, e entre em contato com a frequência da cor laranja, circulando nessa região do seu corpo. Inspira e expira, sentindo essa frequência.
Agora volte a atenção para a região do seu plexo solar, toda a região do abdômen, a região de trás das costas, a região onde ficam localizados os seus rins, entrando em contato com a frequência do amarelo. Inspira e expira, visualizando o amarelo em volta dessa região do seu corpo, promovendo todos os benefícios que a frequência do amarelo te traz, compatíveis com essa região. Agora você vai voltar a atenção para o centro do peito e na mesma direção na região das costas, visualizando o verde, chakra cardíaco, em volta de toda essa região, também dos pulmões, irradiando para os braços, antebraços, pulsos, mãos e dedos das mãos. Tendo o verde como frequência nesse momento, fortalecendo sua imunidade, aumentando sua capacidade regenerativa. Inspira e expira, vibrando nessa frequência do verde. Agora volte a atenção para a região do seu pescoço e ombros. Em torno do seu pescoço você visualiza a cor azul claro, e essa cor azul claro que vai em torno do seu pescoço vai vibrando na frequência do chakra laríngeo, fortalecendo toda essa região, a sua expressão, o seu propósito, relaxando os ombros, devolvendo o peso que não é seu. E quando você inspira, você entra na frequência do azul claro. Agora volte a atenção para a região entre as sobrancelhas, chakra frontal. Esse chakra tem um cor azul profundo, índigo. Entre em contato com a frequência dessa cor, que ativa esse chakra na região entre as sobrancelhas, ativando a sua intuição, a sua conexão com o seu eu superior. E agora você vai voltar a atenção ao topo da cabeça, entrando em contato com a frequência da cor violeta, do chakra coronário, estabelecendo a conexão com a sua espiritualidade, com o seu divino, lembrando que você também está conectado com a energia da terra pelos seus pés, e agora completo, conectado com a energia espiritual. E agora você vai imaginar que há uma bolha à sua volta, resistente, e que você está em volta dessa energia e todo o seu corpo está em volta da cor violeta, que traz o poder de transmutação. E esse violeta vai se transformando num dourado e por último num branco. E todos os seus corpos sutis e seu corpo físico estão em volta dessa luz branca, lúcida, intensa. Quando você respira, essa luz vai se intensificando cada vez mais. E nesse momento você se desvincula dessa energia da terra, agradecendo a toda a nutrição que essa energia te trouxe. Você se desvincula da energia da sua espiritualidade, da energia divina,
e permanece dentro dessa bolha com essa energia branca dentro de você. Traz esse branco para o seu coração e vivencia essa vibração mais elevada. Muito bem, respirando fundo, se quiser espreguiçar. E agora eu finalizo essa palestra com essa visualização que você pode fazer quantas vezes você quiser para elevar a sua vibração. Gratidão.